Olá pessoal, cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o João Batista do canal Semeando a Palavra de Deus. Assista a mais um vídeo nesse canal e receba a poderosa Palavra de Deus. Estou dando sequência à série de vídeos que eu iniciei antes de ontem, aqui baseado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E hoje vou estar lendo no capítulo de número 2, os versículos 16 ao 18. Só lembrando, não se esqueça de fazer a sua inscrição, de deixar o seu like, de compartilhar. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Pessoal, no versículo de número 18, a palavra de Deus diz que estava ali se cumprindo uma profecia, cuja profecia estava escrita no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31 e versículo de número 15. Então, Jeremias, o profeta de Deus, que viveu lá no passado, no Antigo Testamento, ele profetizou esse tempo de lamentação, de choro e de grande pranto, lá em Belém e nos seus contornos. Ele profetizou. E do mesmo jeito que ele profetizou, se cumpriu. Aconteceu. Porque Jeremias ele era um verdadeiro profeta de Deus. Porque quando um verdadeiro profeta de Deus fala a palavra de Deus, ela se cumpre do jeito que Deus ordenou aquele profeta que falasse. E a profecia foi o seguinte: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Então, em Belém, e nos contornos da cidade de Belém, houve uma grande matança. Dezenas e dezenas de crianças, de 2 anos abaixo, do sexo masculino, foram mortas, foram assassinadas de uma forma cruel, a mando de um homem por nome de Herodes, o Grande. Herodes, ele reinou na Judéia, na época que Cristo nasceu. Esse homem reinava ali na província da Judéia. E ele deu essa ordem para que todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, elas fossem mortas, de 2 anos abaixo. Por quê? Porque ele perguntou para os magos: quando que vocês viram a estrela? Qual o tempo? Quanto tempo faz que vocês viram essa estrela no Oriente? E os magos responderam para eles, pelo que dá-se para entender isto, que os magos responderam para eles que há 2 anos atrás nós vimos a estrela lá no Oriente. E então, baseado nesse tempo que os magos falaram para ele a respeito da estrela, né, que era uma estrela que representava Cristo, foi que ele mandou matar crianças do sexo masculino, 2 anos para baixo. Então ele mandou matar muitas crianças. Perceba que esse rei era um rei cruel, um rei do caráter cruel, um rei do caráter mau, um rei ímpio e sem Deus no seu coração. Porque esse rei, esse homem, Herodes, ele estava esperando uma resposta dos magos. Ele estava esperando que os magos viessem até ele e compartilhassem com ele a notícia de que eles haviam encontrado Jesus Cristo lá em Belém. Só que Deus avisou os magos e disse para eles: olha, não voltem para Herodes, não voltem, não dê a notícia para ele, mas voltem para a terra de vocês, para o Oriente, por outro caminho.
Então eles voltaram por outro caminho. E Herodes ficou chupando o dedo, esperando. Porque Herodes queria receber a notícia, sabe para quê? Para ir lá em Belém e mandar matar a criança. Porque Herodes ouviu da boca dos magos. Quando os magos chegaram em Jerusalém, Herodes ouviu da boca deles que o rei dos judeus havia nascido. Então Herodes ficou com medo de perder o seu status, de perder o seu poder político, de perder o seu cargo, né? Ele ficou com medo e, portanto, ele decidiu mandar matar. Então, muitas e muitas crianças foram mortas. Vários e vários meninos foram mortos. O sangue daqueles inocentes foram derramados. Né? E muitas mães ali choraram, lamentaram, prantearam. Muitos pais choraram também. Muitas famílias ficaram de luto. Foi algo terrível, foi algo cruel, foi um grande massacre. Esse homem era um homem mau. Tudo isso ele fez, sabe por quê? Porque ele queria acabar com a vida da criança chamada Jesus. Ele queria matá-lo, ele queria destruir, ele queria acabar com a vida dele. Mas ele não conseguiu, porque enquanto isso acontecia em Belém, enquanto a matança acontecia, Jesus Cristo estava lá no Egito, com sua mãe Maria e seu pai José. Quem sabe Jesus Cristo estava até bebendo leite na mamadeira. Né? Então, perceba o grande livramento que Deus deu a Jesus Cristo. O grande livramento que o Pai deu a Jesus e a José e a Maria. Sabe por quê? Porque José obedeceu uma direção que Deus lhe deu. Deus disse: José, vai para o Egito. Fica lá. Fica lá, porque lá eu vou cuidar de vocês. E Deus cuidou de José lá no Egito. Deus cuidou de Maria. O Pai cuidou do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Deus cuida daqueles que lhe obedecem. Deus cuida nos mínimos detalhes. Deus não deixa faltar nada para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que lhe temem. E foi assim com José e a sua família. Porque José temia a Deus, Maria temia a Deus. E Jesus Cristo era um bebê, ali nesse período um bebê totalmente dependente do seu pai e da sua mãe. Então, Herodes não conseguiu. Mas o alvo principal de Herodes não era todas aquelas crianças, mas era uma só criança. Mas por causa de um só que ele queria a vida, que ele queria destruir, ele mandou acabar com a vida de vários. Mas ele não conseguiu tocar em Jesus Cristo. Deus não deixou ele tocar em Jesus Cristo. O Pai o livrou. Porque assim, o diabo só consegue destruir a vida de alguém só se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não consegue. E Deus não deixou, Deus não deixou que Herodes derramasse o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Cumpriu-se então o que Deus havia falado por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz. Quantas vozes, quantas lamentações, quanto choro, quanto pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Muitas mães já não queriam ser consoladas ali em Belém, nos seus contornos. Muitas famílias já não queriam ser consoladas, porque os seus filhos já não existiam. Mas Jesus ainda estava existindo. Mas Jesus ainda estava com vida. Jesus estava saudável. Jesus estava perfeitamente saudável lá no Egito. Então, o Herodes não conseguiu frustrar o plano de Deus. Não conseguiu frustrar o plano que Deus tinha para o seu Filho Jesus Cristo. Não conseguiu barrar o propósito de Deus. Não. Ele conseguiu tirar a vida de muitos inocentes. Mas o plano de Deus, o plano soberano de Deus, ele não conseguiu. Porque homem algum consegue barrar o plano soberano de Deus. O plano soberano de Deus, ele acontece como Deus estabelece, como Deus determinou. E fica claro a veracidade
da palavra de Deus. Como eu falei, Jeremias, ele profetizou. E isso se cumpriu. Muito pranto, muita lágrima, muita lamentação, muito choro. Porque Deus, ele fala. Deus, ele fala de coisas futuras. E acontece como ele, do jeito que ele falou. Se Deus falou que vai haver alegria, se Deus falou que vai haver bonança, se Deus falou que vai haver paz, se Deus falou que vai haver prosperidade, vai haver. Mas se Deus falou que vai haver lamentação, se Deus falou que vai haver choro, se Deus falou que vai haver pranto, também se cumpre, também acontece. Porque todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, estão no controle estão no controle de Deus, está em suas mãos. E acontece como ele falou. Ei, se Deus falou que vai ter bonança, é porque vai ter bonança. Ei, se Deus falou que vai ter livramento, é porque vai ter livramento. Louvado seja Deus. Se Deus falou que vai ter fartura, é porque vai ter fartura. Quando Deus fala, ele cumpre. Nos seus tempos determinados. A palavra de Deus diz que há tempo de rir e tempo de chorar. Há tempo de coser e tempo de rasgar. Então os tempos estão nas mãos de Deus. E as coisas acontecem nos seus determinados tempos. Ali para José, Maria e Jesus foi tempo de livramento. Foi tempo de refúgio. Foi tempo de socorro. Foi tempo de bonança lá no Egito. Mas para os demais, mas para muitas mães e muitos pais, foi tempo de luto. Foi tempo de pranto. Foi tempo de choro lá em Belém e nos seus contornos. Fique com esta palavra. Guarde ela em seu coração. Que Deus, ele abra o seu entendimento para que você possa compreender a palavra dele. Eu vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.